Fala galera, vamos conferir junto com a turma do Jogo Aberto as últimas informações de Cruzeiro versus Palmeiras que jogam neste domingo. Último jogo do Palmeiras antes do Mundial. Vamos ver aí a provável escalação dos dois times. Esse Cruzeiro e Palmeiras, o líder do campeonato contra o terceiro colocado. Cruzeiro vem muito embalado com uma boa sequência de invencibilidade. E o Palmeiras é o Palmeiras, com qualquer escalação vai bem. E agora? Então, calma. Calma. Acostumado a liderar, no topo do grupo na Libertadores e também na primeira posição do Campeonato Brasileiro, depois de encerrar a fase de grupos do torneio internacional com a melhor campanha geral e faturar uma bolada de cerca de 35 milhões de reais como bônus da Conmebol, chegou a hora de voltar para os pontos corridos. No domingo, o Alviverde vai visitar o Cruzeiro no Mineirão, o último confronto antes da viagem para os Estados Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes. Temos aí o Cruzeiro, mais um grande adversário que está a atravessar um grande momento. Tem acontecido isso, nos últimos 4 jogos apanhámos quase que os 3 podiam ser líderes, Red Bull Bragantino, em casa o Flamengo, e agora temos o Cruzeiro. Vamos nos preparar para isso e quando estivermos lá no Mundial vamos desfrutar com responsabilidade da grandeza do nosso clube, e nós contra eles, e depois no final logo vemos qual será o resultado. Está bem? Abel Ferreira tem mais 2 dias de preparação para o duelo com os mineiros. Até agora, a novidade é que Felipe Anderson, que estava com um edema na coxa, participou da atividade no campo com os reservas. O atacante Vitor Roque, poupado na Liberta, treinou normalmente. Para esse duelo, o Abel não conta com a dupla de zaga titular. Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos. O português vem rodando bastante o elenco. Um provável time tem o Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios ou Lucas Evangelista e Maurício. Lá na frente, Estevão fazendo o último jogo no Brasil, Facundo Torres e Vitor Roque. O Cruzeiro de Leonardo Jardim está em boa fase, há 10 jogos sem perder, a maior sequência invicta do futebol brasileiro. O Cabuloso encerrou a participação na Sul-Americana, mas ocupa o 3º lugar na tabela do Brasileirão, de olho na primeira posição. Para assumir, basta vencer o Palmeiras e secar o Flamengo. Uma prévia teria Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol. É um jogo importante, com o primeiro classificado, com uma equipa que tem dominado o futebol brasileiro nos últimos 4 ou 5 anos, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. E vai ser um grande jogo na nossa casa, sabendo que o nosso 12º jogador é sempre fundamental. A arbitragem do jogo já sofreu alteração. Marcelo de Lima Henrique estava escalado para auxiliar o VAR, mas foi retirado da lista por pedido da Raposa. A direção do Cruzeiro ficou incomodada com as decisões do árbitro na partida contra o Internacional. Carlos Eduardo Nunes Braga vai ocupar o lugar. E a torcida do Cruzeiro vai apoiar integralmente o time também nesse jogo. Edu, a gente sabe que o Palmeiras é um adversário muito complicado, jogando fora de casa, tem uma boa tática, se comporta muito bem, surpreende, só que o Cruzeiro passa por um momento muito positivo. Tá difícil apontar um favorito aí. Tá, Renata, vai ser um grande jogo, Mineirão lotado com certeza, para ver esse jogaço de bola. E a gente sabe que o Palmeiras jogando fora de casa é um time... É difícil ser batido, então, por isso que o Cruzeiro vai ter que fazer uma partida impecável, né? Vai ter que fazer um jogo de poucos erros, mas eu entendo que o Palmeiras, vindo numa sequência que está tendo, né, jogos grandes, né, como o Abel acabou de falar,
Você pega um Red Bull Bragantino, você pega o Flamengo e agora você pega o Cruzeiro, sempre ali dos 3, entre os 4 primeiros do campeonato. Então são jogos difíceis, onde que o Palmeiras está saindo bem, né? Saiu contra o Red Bull, não saiu bem contra o Flamengo, agora a gente vai ter a prova contra o Cruzeiro no Mineirão. Sim, interessante também que a gente olha o Palmeiras, as 2 partidas que ele perdeu foi em casa, para o Bahia e para o Flamengo, mas jogando longe do Allianz Parque, o time normalmente tem um ótimo desempenho. O Palmeiras, esse time ia ser batido, né? E o Cruzeiro vem nessa evolução. Então a certeza é de um grande jogo, mas é até difícil você opinar porque o Abel ele sempre surpreende com as escalações e ele tem nas mãos uma equipe, um elenco na verdade, que entendeu completamente a linha de raciocínio dele, o planejamento e a maneira na qual ele gosta de jogar. Então para esse jogo do Cruzeiro é esperar uma grande participação do Palmeiras, mas acredito muito aí na coletividade do Cruzeiro, porque você pega hoje o Gabigol, que deixou uma vaidade totalmente de lado e tem se tornado um dos principais jogadores, né, assistentes do Cruzeiro, e o Caio Jorge, que está fazendo gol de toda maneira. Então é a expectativa de um grande jogo, mas acredito que com o favorecimento da torcida o Cruzeiro saia vitorioso. E em solo brasileiro, esta será a despedida do Estevão, jogador que no Mundial estará com o Palmeiras, mas tem um jogo. Falta confiança para qualquer um, mas o Palmeiras vai enfrentar do outro lado um time que vem de 10 jogos sem perder. Mas vai jogar sem a zaga titular. O Gustavo Gomes e o Murilo estão suspensos. Entram na equipe o Mikael e o Bruno Fux, que já jogaram no meio de semana contra o Sport Cristal para pegar ritmo de jogo, para pegar entrosamento. É uma defesa nova do Palmeiras para esse confronto contra o Cruzeiro, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Outro desfalque é o Felipe Anderson. Ele já voltou a treinar, teve uma contusão muscular, mas ainda não tem condições de jogo, só no Mundial de Clubes. Voltam ao Palmeiras os jogadores que foram preservados nessa partida contra o Sport Cristal pela Libertadores. Caso do Everton, o Giai, Piquerez, Emiliano Martinez, Vitor Roque, e a dúvida como o Abel Ferreira vai montar o sistema ofensivo do Palmeiras. É Estevão e mais 3 ali no ataque. Eu acho que vai de Maurício, Vitor Roque e o Facundo Torres, mais o Estevão. Esses 4 são os favoritos para começar jogando contra o Cruzeiro. Palmeiras defende uma invencibilidade contra o Cruzeiro, não perde desde 2018, nesse período são 8 jogos com 6 vitórias do Palmeiras e 2 empates, e principalmente defende a liderança como visitante, não perde fora de casa desde novembro do ano passado, são 20 jogos sem perder fora de casa. Se não sair derrotado do Mineirão, Palmeiras iguala a sequência do time de 96, que ficou 21 jogos sem perder fora de casa. São objetivos extras do time que tenta defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Bruno? Boa, uma marca importante. Obrigado, viu, Vinícius? A gente já fala mais do Palmeiras e agora... O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, horas depois de golear por 6-0, goleada por 6-0 sobre o Sport Cristal do Peru, finalizando a campanha 100% na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O foco agora é a partida contra o Cruzeiro, domingo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Este será o último confronto antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Felipe Anderson deu mais um passo para retornar após sofrer um edema na coxa direita e participou de parte da atividade no campo com as reservas. Os titulares contra o Sport Cristal fizeram um trabalho regenerativo, enquanto Vitor Roque, poupado, esteve na movimentação no gramado. O Palmeiras não contará com Gustavo Gomes e Murilo na partida contra o Cruzeiro, pois ambos precisarão cumprir suspensão. Bruno Fux e Mikael devem ser os titulares. Líder do Brasileiro, o time de Abel Ferreira deve realizar mais 2 atividades na academia de futebol antes de seguir viagem para Belo Horizonte. A partida acontecerá às 19h30